Olá, queridos alunos, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui reunidos para mais uma aula de álgebra, ok? Hoje nós vamos dar continuidade aí à parte de plano cartesiano que nós estávamos vendo. Bom, o resumo de nossa aula está da seguinte forma: como localizar pontos cartesianos nos eixos coordenados. Vamos aprender o que é a bissetriz dos quadrantes e vamos aprender como determinar o valor da distância de dois pontos cartesianos, tá ok? 3 aprendizados fáceis. Primeiro ali, ó, como localizar pontos cartesianos nos eixos coordenados. O exemplo que nós vamos usar é o seguinte, ó, encontre os seguintes pontos no plano. Ponto A, 3 e 2, B, menos 3 e 0, e assim em diante. E nós temos que encontrar todos esses pontos no seguinte plano cartesiano que eu coloquei aqui, tá ok? Vamos fazer esse exercício? É algo que vocês já aprenderam antes, mas é sempre bom relembrar, né? Como é que faz. Vamos primeiro localizar o ponto A. Se você reparar, o ponto A é 3 e 2, tá? Então, nós vamos colocar aqui, ó, ponto A, 3 e 2. 3 no X, a gente está vendo até aqui, ó. 3 no X e subimos 2 no Y. Então, o nosso ponto está exatamente aqui. Vamos colocar aqui. E esse aqui é o ponto A. Ok? Voltando aqui, ponto B, menos 3 e 0. Então, ele vai andar menos 3 no X e 0 no Y. Então, ele vai parar exatamente aqui, ó, o ponto B. O ponto B está exatamente em cima do menos 3. Esse aqui é o ponto B. Bom, vamos ver aqui o ponto C, menos 3 e 2. Então, vamos lá. Menos 3, não é isso? Menos 3. Não, 3 e menos 2, desculpa. 3 e menos 2. Vamos andar 2 para baixo. 1, 2. Chegamos aqui. Aqui vai ser o ponto C. Aqui está localizado o ponto C. Bom, ponto D é 0 e 2. Então, 0 no X e 2 no Y. Então, nós vamos subir aqui, ó, até o 2 e marcamos ele aqui. Esse vai ser o ponto D. Opa, aí. Ponto D. D. Aqui. Ponto D. Está marcadinho aqui. O ponto é menos 3 e menos 2. Então vamos andar menos 3 no X, menos 2 no Y. Menos 3 no X, menos 2 no Y. Então o ponto está exatamente aqui. Ó. O ponto E. Voltando mais um pouquinho, nós vamos ter o ponto F que está 3 e 0. 3 no X, 0 no Y. Então vamos colocar lá, ó, 3 no X, 0 no Y. Então ele não sobe nem desce. Vamos anotar o ponto F exatamente em cima do 3 aqui, ponto F. Ok? Voltando, nós vamos ter o ponto G, menos 3 e 2, menos 3 no X, 2 no Y. Vamos lá, menos 3 no X, 1, 2, 3, 2 no Y. A gente encontra aqui então o nosso ponto G, né? O ponto G se encontra aqui nesse local, ok? Temos também o ponto H, que é o ponto 0 e menos 2. 0 no X, menos 2 no Y. Então ele não vai nem para a direita nem para a esquerda, mas ele desce 2 pontos, ó, que é o Y. Então ele, ponto H está exatamente aqui em cima. Ponto H.
E o ponto I para finalizar, o ponto 0 e 0, que é a origem. Está exatamente aqui no meio. Ponto I. Tá ok? E assim terminamos o nosso exercício. Se a gente quiser, a gente pode ligar, ó, todos os pontos, só para vocês verem como é que nós encontramos um retângulo, né? Só que aqui, ó, nós podemos passar a cruz no meio. Nós também podemos traçar as diagonais, ó, passando pelo ponto I, ó. E essas duas diagonais que eu estou traçando, elas serão extremamente importantes quando a gente falar de bissetriz, que é agora, basicamente, né? O que é a bissetriz dos quadrantes? Se eu traçar uma reta nos quadrantes ímpares ou nos quadrantes pares, passando exatamente na origem, eu vou ter o que a gente chama de bissetriz. Olha aqui. Bissetriz. Do que se trata a bissetriz? A bissetriz é uma reta traçada que ela vai... Olha aqui, ó, a reta traçada que ela vai cortar exatamente na origem. E existe aí uma coisa interessante que precisa ser entendida. Quando a bissetriz está passando pelos quadrantes ímpares, os valores de x serão igual aos valores de y. Até botei A e B aqui, mas poderia ter colocado x e y. Em outra palavra, esse pontinho aqui, que faz parte da bissetriz, ó, é o ponto x valendo 1 e o y valendo 1. Se você subir mais um pouco, você encontra o ponto 2, 2. Se você subir mais um pouco, 3, 3, 4, 4. E a mesma coisa aqui para baixo. Ó. Menos 1, menos 1, menos 2, menos 2, menos 3, menos 3, menos 4, menos 4. Sempre teremos x igual a y quando ela estiver inclinada desta forma. Quando ela estiver passando pela origem e pelos quadrantes ímpares. Como assim quadrante ímpares, professor? Lembra? Esse aqui é o primeiro quadrante. Ó. Esse aqui é o primeiro quadrante. Aqui nós temos o segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Tá vendo? Ó? 1 e 3, quadrantes ímpares, vão ser iguais. Quando estiverem passando, olha aqui, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto. Nos quadrantes pares, ó, 2 e 4, cortando a origem, vai ser uma bissetriz que tem a seguinte característica. O valor de x vai ser igual ao oposto dele. Em outras palavras, olha aqui, ó. No x eu tenho menos 1, no y eu vou ter o oposto. Desculpa, no x eu tenho 1, no y eu vou ter o oposto, que é menos 1. Se no x eu tenho 2, no y eu vou ter o oposto de 2, que é menos 2. Mas em compensação, ó, se no x eu tenho menos 1, no y eu vou ter o oposto dele, que é 1. Se no x eu tiver menos 2, no y eu vou ter o oposto dele, que é 2. É simples. O x ele vai ser negativo, então o y vai ter que ser positivo. Se o x for positivo, o y vai ser negativo. Quando que isso acontece? Quando a bissetriz cortar os quadrantes, estiver nos quadrantes pares. Quando que eles serão iguais? No caso aqui, ó, quando o x for 1, y vai ser 1. Quando o x for 2, y vai ser 2. Quando é que eles serão sempre iguais? Simples. Quando estiver passando pelos quadrantes ímpares. Qualquer dúvida, me procura lá no grupo do WhatsApp que eu tiro a dúvida individualmente, ok? Entendido o que é a bissetriz dos quadrantes, podemos partir para o que realmente interessa, que é o que vai ser cobrado exaustivamente no ensino médio, principalmente no terceiro ano do ensino médio, que é a distância de 2 pontos cartesianos no plano. Bom, para achar algumas dessas distâncias é extremamente fácil. Vamos usar como exemplo este triângulo retângulo que vocês veem na tela de vocês. Bom, queremos achar a medida do AB.
Bom, de A até B, ó, basta eu contar, ó, do 1 até o 5. Quantas unidades tem? Ó? Uma, duas... Desculpa. Quantas unidades está pulando? Ó? Uma, duas, três, 4. Então, aqui, ó, se fosse medida em centímetros, vamos supor aqui que seja medida em centímetros, a distância de AB seria de 4 centímetros, ou 4 unidades, à medida que ele pedir para você. Agora, preste atenção aqui, ó, como é que a gente vai fazer para achar o BC. Para achar o BC, basta a gente pegar, ó, aqui, ó, o valor do Y, tá? Que é aqui, ó, que vai do 1 até o 3. Contando, ó, 1, 2. Então, nós temos aqui 2 centímetros, tá? Agora, a pergunta que não quer calar é: e do A até o C? Você pode ver, ó, que ele vai cortando em pontos que não são exatos. Aqui até tem um ponto exato, mas aqui, ó, o ponto não é exato. Como é que a gente descobre essa medida? Para isso, a gente vai precisar utilizar uma fórmula que vai ser fundamental para vocês nessa prova e também no ensino médio, então é bom vocês já gravarem, que é a distância entre dois pontos quaisquer, que é dada pela seguinte fórmula: a distância de um ponto A até um ponto B, ó, de um ponto A até um ponto B, vai ser igual a raiz quadrada de, dentro da raiz, x2 menos x1 ao quadrado, lembrando do parênteses, mais y2 menos y1 ao quadrado. Professor, não entendi bulufas. É claro, eu ainda não apliquei para você aqui no nosso problema. Vamos pensar um pouco no ponto A e no ponto C, que é a distância que a gente quer descobrir. Então, a distância de A até C. Bom, primeiro, quem são as coordenadas do A e quem são as coordenadas... Espera aí. Quem são as coordenadas do C? É o primeiro passo para a gente descobrir a distância entre esses dois pontos, saber quem são o x e o y de cada um deles. Bom, vamos pegar aqui, ó, lembrando que sempre o primeiro valor vai ser x, o segundo valor vai ser y. Se a gente olhar, ó, o valor de x no A vai ser 1. Então, colocamos 1 aqui. E o valor de y também vai ser 1. Então, coloco 1 aqui. Vamos olhar o ponto C agora. O valor de x está em 5. Então, 5 aqui. E o de y em 3. Então, eu coloco 3 aqui. Agora, eu tenho o tal do x1 e o x2. Lembra que, ó, é do A para o B? E aqui no nosso exemplo vai ser do A para o C. Então, o 1 é o que a gente chama de x1. E esse 1 do A vai ser o que a gente chama de y1. O C, que é o segundo valor, vai ser o x2 e y2. Então, aqui eu tenho x2 e o y2. Basta agora eu substituir na fórmula. Raiz de x2, que é 5, menos o x1, ó, que é 1, elevado ao quadrado, mais y2, que é o 3, menos o y1, que vai ser 1, elevado ao quadrado. Tudo dentro da raiz. Então, a distância do ponto A até o C vai ser igual a 5 menos 1, 4. 4 ao quadrado, 16. Mais 3 menos 1, 2. 2 ao quadrado, 4. Então, a distância de A até C vai ser igual a raiz de 20. Professor, precisa simplificar? Apenas se a questão pedir. Normalmente se simplifica esse raiz de 20. Mas se eu não pedir na minha prova, você não precisa fazê-lo. Entretanto, é interessante que seja feito sempre que possível, tá bom?
porque nas provas de vestibular sempre são simplificados. E como é que eu faço isso? Coloco o 20 aqui, ó, e vamos fatorá-lo. Dividimos por 2, que dá 10. Ainda podemos usar o 2 como divisor, vai dar 5. Agora só podemos usar o 5, vai dar 1. Bom, temos o 2 aparecendo duas vezes, colocamos como 2 ao quadrado. E vamos transformar, ó, isso aqui nesse produtinho aqui, ó, 2 quadrado vezes 5. Então, 2 ao quadrado vezes o 5. Como o 2 está ao quadrado, eu posso cortar esse daqui e tirar o 2 dali de dentro. Isso vai ser igual a 2 raiz de 5. Normalmente, uma prova de vestibular virá com esse resultado. É só descobrir, ó, o primeiro cara, ó, o primeiro ponto, no caso aqui o nosso ponto é o A. Eu quero descobrir a distância de A até C, tá? Então eu peguei aqui, ó, do ponto A até o ponto C. O primeiro valor que eu estou olhando é o A, o segundo é o C. Então, se eu olhar bem, ó, esse aqui vai ser o x1, y1, e esse cara aqui vai ser o dono do x2, y2. Então, você localiza os pontos deles. x1 vai ser 1, x2 vai ser 1, y1 vai ser 1, x2 vai ser 5, y2 vai ser 3. Joga na fórmula, ó, e seja feliz. Show de bola? Para finalizar, o exercício da página 80, o exercício de número 1. E eu recomendo, como seu querido professor, que você faça a leitura das páginas 77 até a página 80 para completar o seu conhecimento e fazer com que você fixe melhor esse conteúdo, ok? Espero vocês na próxima aula, que será de física, que estará no próximo vídeo que eu vou gravar logo em seguida. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.